O Natal foi um dos dias festivos mais importantes do calendário medieval. Aqueles mais abastados muitas vezes exibiam pratos elaborados e saborosos, e mesmo os cidadãos das classes mais baixas, por ser uma ocasião especial, também se deliciavam com boas comidas à sua maneira. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar o que as pessoas comiam nas festas de Natal na era medieval. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. A cabeça de javali era um dos alimentos mais comuns associados às festividades natalinas. A tradição folclórica foi transmitida desde as antigas origens germânicas e continuou na celebração cristã através da cultura anglo-saxônica. A iguaria estava tão intimamente associada às festividades de Natal que uma canção chamada Boar's Head Carol, ou Carol Cabeça de Javali, foi escrita por volta de 1500 d.C. Uma festa de Natal não estava completa sem uma cabeça de javali, mas é claro, nem todos podiam comprar um. Como alternativa, os medievais às vezes assavam um bolo em forma de cabeça de javali para tornar a mesa festiva. Para aqueles com riqueza para servir a iguaria, um livro de receitas alemão do século XVI recomendava ferver a cabeça de um javali, depois regá-la com vinho e servi-la com um molho preto feito de gordura, farinha de trigo, vinho e calda de cereja para adicionar mais sabor. Na era medieval, as celebrações do Natal costumavam durar dias. Como resultado, as tradições do Natal se misturavam com os dias santos próximos, como o dia de Santa Lúcia, em 13 de dezembro, quando as pessoas costumavam comemorar com pãezinhos Santa Lúcia. Uma receita moderna para pães de Santa Lúcia pede açafrão na massa. Depois de formar a massa e amassá-la, pressiona-se as passas na massa para representar os olhos arrancados da Marte Santa Lúcia. O rei Ricardo da Inglaterra servia tortas de carne moída aos seus convidados nas festividades natalinas, que eram então conhecidas como tortas de Natal. A associação entre tortas de carne moída e Natal remontam às cruzadas, quando os cruzados voltaram com especiarias orientais exóticas como gengibre, cravo e noz moscada, supostamente usadas para representar os presentes dos reis magos. Os cozinheiros usavam as especiarias para temperar as carnes que sobraram do abate de inverno e depois acrescentavam frutas e outros temperos antes de assar a mistura em uma massa em forma de manjedoura. Os amantes de picadinho tentavam comer uma torta em cada um dos 12 dias do Natal, mas não podiam cortar as tortas com uma faca, pois se pensava que daria azar por estarem cortando a manjedoura. A tradição da torta de carne moída no Natal continua até hoje, mas as tortas deixaram de se parecer com a manjedoura. A enguia, junto com outros peixes, era um prato popular do Natal, mas os medievais preparavam a enguia de maneira diferente dependendo da região. Na Suécia, a enguia era servida com molho de mostarda ou defumada. Os europeus do sul às vezes cozinhavam enguias em vinho ou leite de amêndoa. Os alemães medievais ferviam a enguia no vinho e adicionavam açafrão e gengibre. Uma receita veneziana exigia que o cozinheiro cozinhasse lentamente o feijão borlote por 1h30. A receita diz então para adicionar manteiga, cebola, aipo e cenoura antes de finalmente colocar o alho e a enguia no ensopado, deixando ferver. A associação do pão de gengibre com o Natal existe desde a Idade Média. Uma receita inglesa do século XV começa com 1 litro de mel fervido e leite desnatado.
O padeiro então misturava açafrão e pimenta. Em seguida adicionavam pão ralado e um pouco de canela e moldavam a mistura em um quadrado. Outra técnica comum que os padeiros usavam para o pão de gengibre era usar moldes ou carimbos. Esses moldes de madeira foram projetados para permitir que os padeiros modelassem seus alimentos de maneira semelhante à forma como as pessoas criam bonecos de gengibre hoje. Muitos lares na era medieval ofereciam sopa na mesa de Natal. Como era uma palavra abrangente para qualquer alimento cozido em uma panela, mas geralmente um ensopado, a sopa poderia apresentar uma infinidade de diferentes carnes, vegetais ou frutas. Uma receita para o ensopado de Natal começava fervendo uma perna de boi e adicionando vinho tinto, cerveja e temperos como cravo, maçã e noz moscada para dar ao ensopado seu sabor de Natal. Em seguida, o cozinheiro acrescentava maçãs cozidas, groselhas, passas e ameixas. Depois de algum tempo, a carne podia ser retirada e comida separada do resto da sopa. O pudim de figo era uma espécie de ensopado medieval espesso. Ao contrário dos pudins de figo modernos, o pudim de figo medieval se assemelhava a um ensopado em vez de um prato sólido, mas ao que parece pode ser tão saboroso quanto o pudim de hoje. Ameixas de açúcar era um dos doces favoritos na época natalina para os cozinheiros do século XVI e um ingrediente comum em qualquer prato de especiarias medieval. De acordo com John Gerard, um herbalista e autor do século XVI, as ameixas frescas contêm pouco valor nutricional. No entanto, a secagem das ameixas as transformou em um prato mais saudável. Além disso, secar as ameixas fez com que durassem mais. Um método do século XVI para fazer ameixas de açúcar começa com ameixas ferventes em açúcar clarificado, depois deixando-as mergulhadas em açúcar por 3 dias. Após retirar as frutas, a calda era fervida com mais açúcar. Adicionava-se novamente as frutas e deixava ferver. Colocava-se as ameixas em um escorredor e virava-as dia sim, dia não. Depois de secas, as ameixas poderiam durar vários meses. Muitas receitas de Natal pedem cerveja. Além de cozinhar com a bebida, uma festa de Natal poderia incluir canecas de cerveja. A produção de cerveja medieval estava em toda parte. Não era produzida em massa, já que a cerveja não podia ser preservada por muito tempo. Então a maioria das famílias fazia a sua própria. Ao contrário da cerveja de hoje, a cerveja medieval não continha lúpulo. Muitas vezes era aguada e feita de grãos, água e fermento, mas era amada por europeus de todas as classes e não podia faltar nos banquetes de Natal. Vinhos condimentados tinham alguns nomes diferentes, como Hippocras e vinho quente. No entanto, um dos vinhos mais comuns na Europa medieval era o clarete, embora não fosse o vinho Bordeaux de alta qualidade a qual associamos a palavra hoje. Os vinhos condimentados geralmente estavam presentes na maioria das festas medievais, incluindo o Natal. A maioria era muito simples de fazer, consistindo em vinho, algum tipo de adoçante, geralmente mel, e várias especiarias, e alegrava as noites natalinas. Assim eram os saborosos pratos que as pessoas degustavam nas festas natalinas medievais. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!